Olá, família Nave, tudo bom? Continuamos aí presos, né, com essa pandemia, algumas pessoas sofrendo bastante aí, com familiares doentes. A gente espera que isso passe logo, que todos possam sair bem dessa, para que a gente dê continuidade aos nossos projetos, né? E aí eu estou aqui para tentar dar continuidade, né, meus vídeos de revisão de meteorologia, apoiando vocês aí durante o estudo em casa, material aí para ser acrescido ao nosso curso no EAD, também vai ficar disponível no YouTube para quem quiser estudar, tá? É um material de apoio que pode ajudar aí na hora de estudar, tá bom? Então já fizemos 2 vídeos, vamos a esse terceiro e a gente vai começar a partir do assunto turbulência, né? Turbulência que é um assunto que é bem interessante, à medida que aflige, né, atinge diretamente não só a tripulação, mas também os passageiros de uma aeronave. A gente costuma até brincar um pouquinho dizendo, desculpa, que uma turbulência que é suave, que é leve, né, para a tripulação de cabine, para o comandante, para o copiloto, ela se torna, digamos assim, média, moderada para a tripulação comercial, né, que sente um pouco mais lá atrás, e ela é severa para o passageiro, né, que tem menos costume, que não está acostumado a lidar com esse tipo de efeito. Então, a turbulência ela vai ser sentida de uma forma diferente, né, por cada pessoa. Mas o fato é que a turbulência existe, ela atinge as aeronaves, o risco é baixíssimo, mas é interessante a gente compreender como isso acontece para que a gente possa lidar bem com isso, tá bom? Então vamos lá. Para começar, a gente vai assistir um pequeno vídeo, né, que vai ajudar a gente ter uma visualização, né, das causas que levam o avião a se movimentar verticalmente. Vamos lá. Deixa eu acionar aqui. O formato das asas é o que sustenta o avião. O ar passa por cima mais rápido do que por baixo. Vamos lembrar do Silva Causa Filho disso, aí, né? o ar de baixo empurra a asa para o alto. É a força de sustentação. Em algumas situações, como dentro de uma nuvem de chuva ou perto de uma montanha, existem muitas variações de velocidade e direção do ar. A sustentação também muda e a aeronave balança. Isso é a turbulência. A sorte é que tanto as nuvens pesadas quanto as montanhas aparecem no radar do avião. Pois é. As nuvens aparecem no radar meteorológico, né? As montanhas são obstáculos, também podem ser detectadas por alguns equipamentos, mas existem movimentações atmosféricas que não serão captadas, né? Aí a gente tem alguns tipos de turbulência específicos que não estarão lá visíveis na cabine do piloto, tá? Então vamos entender um pouquinho de cada tipo de turbulência, ok? Então vamos lá. Para começar, a gente vai falar da turbulência convectiva ou turbulência térmica, né? Térmica, que está associada justamente a aquecimento. Num dia um pouco mais quente, é grande a quantidade de insolação, lembrando, insolação é a quantidade de energia que atinge a superfície, né, após todo o processo de filtragem promovida pela atmosfera. Então, essa energia que consegue chegar à insolação, ela vai aquecer a superfície. Essa superfície será aquecida de maneira desigual. Alguns materiais que cobrem a superfície terão a capacidade de acumular mais energia do que outros. Então, a gente tem, por exemplo, asfalto, concreto e outros materiais que aquecem bastante, né? Em contrapartida, a gente tem vegetação, água, terra, aquece, né, com menor velocidade, né? Então aquece um pouco menos. Okay? Então a gente vai ter um aquecimento desigual da superfície. Se a superfície está aquecida de maneira desigual, o ar que está em contato com ela também vai aquecer de maneira desigual. Então, em lugares onde a superfície está mais aquecida, o ar que está em contato vai aquecer mais. Em lugares onde a superfície está menos aquecida, o ar vai aquecer menos, né?
O ar mais aquecido tende a ficar mais leve e vai subir mais rapidamente. À medida que esse ar quente está subindo, nós temos ali uma corrente ascendente, né? Que o pessoal chama de térmica. Então, uma térmica, uma corrente ascendente. À medida que esse ar quente sobe, o ar frio que está nas proximidades desce. Aí se estabelece uma movimentação vertical, que é justamente a convecção. À medida que a aeronave passe nesse setor, que tem ar quente subindo e ar frio descendo, ela deve sacudir um pouquinho. Essa aeronave vai estar sofrendo a turbulência térmica ou turbulência convectiva, né? Só para lembrar. Então, esse é o tipo de turbulência que vai ser bastante típico em dias mais quentes, a baixa altura, né? Sobre o continente, né? Sobre a água, há uma uniformidade, então o ar ele tende a manter temperaturas mais iguais. Já sobre o continente, em função dessa grande diferença, né, entre os componentes na superfície, a gente vai ter um pouco mais de turbulência térmica, tá certo? Então, turbulência térmica ela é típica de verão, ocorre em dias mais quentes, né, durante o dia, sobretudo sobre o continente, ok? Só para lembrar. A turbulência orográfica, né? A turbulência orográfica está associada à presença de uma montanha, como a gente já viu. Então, o ar essencialmente advectivo, ou seja, o vento, ele vem, bate numa montanha. À medida que esse ar bate na montanha, uma parte dele sobe, constituindo uma corrente ascendente. Então, o ar que bate na montanha e sobe a montanha, ele deixa de ser vento e passa a ser uma corrente ascendente, não é? À medida que esse ar chega ao topo da montanha, ele vai se chocar com uma outra faixa de vento. E aí vai haver um turbilhonamento, ou seja, como se fosse uma pedra sendo obstáculo de uma grande quantidade de ar. O ar bate nessa pedra e fica turbilhonado, né? É interessante observar que esse efeito onda, como está na figura aqui, ele vai acontecer até níveis mais elevados. Então, se a gente está sobrevoando uma região com montanhas, mesmo em níveis mais altos, se lá embaixo tem vento um pouco mais forte, né, a gente deve sentir turbulência aqui lá em cima também, tá certo? Então, essa é a turbulência orográfica, turbulência gerada pela presença de uma montanha, o relevo, né, é a orografia, ok? Lembrando que a barra vento, nós vamos encontrar a corrente ascendente, é onde o ar bate, né? Isso não vai ser grave, né? Isso não vai derrubar avião nenhum, isso é até aproveitado por alguns esportistas que usam esse efeito para voar de asa delta, né, e outros esportes. Já a sotavento, o ar fica turbilhonado, né, nós não temos aí a predominância da ascendente, o ar vai ficar turbilhonado e ali é uma região perigosa de se voar, né? Então voar a baixa altura, aviões mais leves, junto a uma montanha no setor de sotavento, ou seja, por trás da montanha, considerando a região de onde o vento bate, né, é de fato perigosa, ok? Então, a região mais perigosa para voar, considerando a montanha, seria a sotavento, abaixo do pico, né? É ali onde a gente tem um efeito mais proeminente. Ok? Essa é a turbulência orográfica. Turbulência mecânica. Aí o slidezinho que eu tirei da internet. A turbulência mecânica, também conhecida como turbulência de solo, ela é bastante parecida com a turbulência orográfica, né? São obstáculos, né, que se opõem ali à passagem do ar. À medida que o ar bate nesse obstáculo, ele fica turbilhonado, né? Ele fica instável, trazendo dificuldade para o voo. Considerando a proximidade de um aeródromo, nós temos aí uma pista, né, uma construção, uma espécie de hangar e até mesmo um conjunto de árvores, aí os pés de árvore, né? Então, considerando essa configuração, à medida que o ar bate nesses obstáculos, ele fica turbilhonado e, né, dessa maneira ele vem para cima da pista. Uma aeronave que ali esteja pousando ou decolando, ela vai sentir uma certa instabilidade, né, uma dificuldade maior para pousar. O próprio aeroporto gera turbulência mecânica, né, que é uma construção grande. Okay? As construções próximas aos aeroportos, elas têm esse efeito. Então, Congonhas, né, e outros aeroportos com grandes construções nas proximidades, né, tem como característica a presença de turbulência de solo, né, ou turbulência mecânica, sempre que houver vento. Ok?
Então, turbulência mecânica ou turbulência de solo, bastante semelhante à orográfica. Nós temos aqui um tipo de turbulência dinâmica, né? Agora a gente vai entrar aí num conjunto de turbulências dinâmicas, que é movimentação do ar, ou seja, comportamento do próprio ar atmosférico, né, que são importantes. A primeira delas a gente vai abordar aqui, né, que a gente vai abordar é o wind shear, ou cortante de vento, ou tesoura de vento. A gente pode encontrar essa turbulência sendo citada através desses três termos aí, né? Wind shear, cortante de vento ou tesoura de vento. Bom, esse tipo de turbulência geralmente está associada à presença de uma nuvem pesada nas proximidades, né? Então, um cumulonimbus próximo ao aeródromo, próximo ao aeroporto, à medida que essa nuvem entra em atividade, que há precipitação, ou seja, que há ali a queda da água, né? A chuva, principalmente chuva, essa chuva despenca em direção ao solo e empurra o ar que está abaixo da nuvem, né? Esse ar é empurrado para baixo. À medida em que ele se choca contra a superfície, ele muda de direção, constituindo rajadas, né? São esses ventos mais fortes que normalmente antecedem uma tempestade. Significa que já está havendo lá a precipitação, ou seja, a nuvem já está empurrando esse ar para baixo, né? Então, esse ar rápido, né, que bate no chão e muda de direção ali, formando um vento forte, uma rajada, ele pode atingir uma aeronave a baixa altura, que está ali próximo do pouso, fazendo com que ela perca o eixo, né, que ela seja desviada e possa até mesmo constituir um pequeno acidente. Eu digo pequeno porque a aeronave vai estar, digamos assim, próximo à pista, né, e aí pode ser que ela tenha uma excursão em pista, ou seja, que ela seja obrigada a sair da pista, que ela seja jogada um pouco para fora da pista. Isso pode danificar o trem de pouso, fazer com que ela até mesmo tenha que fazer um pouso de barriga se o trem quebrar, né? Mas geralmente isso não vai, né, ocasionar aí né, pessoas muito feridas ou até mesmo em mortes, né? A gente não tem relatos assim frequentes desse tipo, ok? Mas é assim, ela tem um grande potencial de gerar acidente, isso sem dúvida, né? À medida em que ela pega o avião numa condição desfavorável, né? Que ele vem para pouso, ele está no limite da sustentação, velocidade muito reduzida, baixa altura, próximo da superfície, então qualquer tipo de vento mais forte, inesperado que atinge a aeronave ali, pode ser realmente perigoso e vir a contribuir para um acidente. Bom, então essa é a wind shear, né? Turbulência dinâmica, né? Gerada pela presença de uma nuvem pesada, né? Um CB ou um grande cúmulo, nas proximidades do aeródromo, que faz com que haja essa rajada repentina, né? E que possa vir a atingir a aeronave. Bom, vamos lá. A CAT, né? Essa aí é a que mais assusta, é a menos visível, né? A mais difícil de se detectar, e é que normalmente dá notícia na televisão quando acontece, né? Uma turbulência que não está associada à presença de uma nuvem pesada, uma nuvem de chuva muito pesada, né? Um CB, nada disso. Você normalmente tem céu bom, limpo, você tem estabilidade atmosférica no geral, no ambiente em geral, o avião está fazendo um voo seguro, a aeronave está em uma altitude elevada, né? Isso é importante frisar, ela ocorre em altos níveis, né? Em ausência de nuvens importantes. E aí esse avião está voando muito bem e de repente ele sofre um grande abalo, né? Uma grande variação na sua altitude, né? Podendo perder aí 2.000 pés, por exemplo, o que é muito, né? E aí as pessoas estão dentro dessa aeronave, principalmente aquelas que estão sem o cinto, podem se machucar porque vão ser arremessadas violentamente, né? Contra a parede, contra o teto, contra a própria poltrona ou contra outras pessoas. Isso pode trazer danos, né? Mas, em geral, não vai derrubar o avião, porque, ao contrário da wind shear, dessa vez o avião está muito alto, né? E ele tem ali condição de recuperar a sua estabilidade e continuar o seu voo, né? Mas, certamente, que algumas pessoas vão ficar feridas dentro da aeronave. Essa turbulência ela se caracteriza por ser severa, até mesmo extremamente severa, ocorrer em altos níveis, em ausência de nuvens importantes, nuvens pesadas. Ela não é identificada pelos radares,
por isso ela surpreende, né? Por isso ela acaba gerando um dano maior, porque as pessoas vão ser pegas desprevenidas, tá ok? Essa é a CAT, Clear Air Turbulence, turbulência de ar claro. Um detalhezinho importante, em algumas questões da ANAC, né, ela chama realmente essa turbulência de turbulência de ar claro, como eu coloquei agora, né, até por efeito de prova, mas o comum no dia a dia entre os tripulantes, pilotos, controladores de voo, é o termo turbulência de céu claro, né? Então vai ser mais comum a gente usar o termo, ouvir o termo turbulência de céu claro, do que turbulência de ar claro ou em ar claro, tá? Mas eu estou frisando aí os dois termos porque, para efeito de ANAC, prova, pode ser que você encontre turbulência em ar claro. Tá bom? Vamos avançar aqui. A turbulência dinâmica frontal também é dinâmica, assim como a CAT, assim como a wind shear, né? Esse tipo de turbulência está associado diretamente à existência de um sistema frontal, né? O que é um sistema frontal? É quando duas massas de ar diferentes, né, elas têm ali entre elas uma área de instabilidade que a gente chama de frente, né? Frente é o limite entre duas massas diferentes. Então, na figura aí, na parte mais ao norte, a gente tem o ar tropical, né, pegando aí parte da região sudeste e toda a região nordeste, o ar tropical, e a parte de baixo, aí parte também da região sudeste e região sul, nós temos o ar polar, né, que veio provavelmente ali da Argentina, Patagônia, avançou pelo sul do país. Geralmente esse ar tem como característica ser frio, né, por ser polar, e um pouco mais seco, né, e vai encontrar o ar mais úmido e quente aqui na parte mais central do país. O encontro dessas massas gera instabilidade. A umidade do ar tropical com a baixa temperatura do ar polar, né, isso é propício à formação de muita nebulosidade, muita nuvem. Tá? Geralmente, quando é o ar frio avançando sobre uma região mais quente, como é o caso, nós vamos ter ali uma área de bastante instabilidade. Né? Ar frio em contato com o chão quente, ele tende a se elevar, ele tende a ficar, né, menos denso, e vai dar origem a nuvens mais pesadas do tipo cúmulos ou até mesmo cumuliforme, ou até mesmo cumulonimbus, né? E essa vai ser uma região de muita turbulência, talvez algumas tempestades, tá certo? Então, quando a aeronave passa nessa região, vai sacudir, né? O piloto deve alertar, nós estamos passando numa área de instabilidade, estamos passando por uma região frontal, ou seja, a aeronave está sofrendo ali turbulência dinâmica frontal, está dentro de uma frente. Só para aproveitar o ensejo, né? Se o ar frio está empurrando o ar quente, lembrando, nós temos frente fria. Se o ar quente está retomando espaço, ou seja, empurrando o ar frio de volta, nós teríamos aí uma frente quente. Né? Durante o tempo em que essa linha fica estável, ou seja, que ela não avança muito nem para um lado nem para o outro, isso configura o que nós chamamos de frente estacionária, ou seja, ela estacionou, ela parou naquela região. Bom? Então, voltando ao assunto, quando o avião passa numa região onde nós temos ali uma frente, nós temos, né, a turbulência dinâmica frontal. Beleza? Vamos lá. Bom, esteira de turbulência. Uma coisa que foi inserida mais recentemente, né, nesse cronograma aí de meteorologia para a ANAC, mas vamos lá. A esteira de turbulência. Quando uma aeronave pesada passa na atmosfera, né, ela passa numa massa de ar, essa massa de ar ela não vai ficar estável, tranquila, como se nada tivesse acontecido. Né? Um equipamento ali de algumas toneladas que passou ali em alta velocidade. É óbvio que vai haver uma agitação desse ar. Né? E se nós temos uma aeronave pesada passando numa grande massa de ar, e logo depois, em alguns segundos ou um minuto, uma aeronave mais leve entra nessa mesma região, essa aeronave ela pode, né, e deve encontrar o ar instável, ou seja, uma movimentação importante dessa atmosfera.
Isso vai fazer com que essa aeronave menor sacuda e possa sacudir bastante. Em algumas ocasiões a gente tem até a existência de acidente. Então, nos aeródromos, algumas regras, né, de operação elas são observadas justamente para evitar que aviões pequenos entrem na esteira de turbulência deixada por uma aeronave maior. Então, se uma aeronave grande decola, uma aeronave pesada decola e uma aeronave mais leve, né, menor, vai decolar logo em seguida, geralmente a gente vai ter um espaçamento maior exigido pela torre de controle para que essa segunda aeronave seja autorizada a decolar. Tá? Para que isso? Para que dê tempo dessa atmosfera acalmar, né, de passar toda aquela agitação para que a aeronave menor, né, possa passar ali com um pouco mais de tranquilidade. Tá bom? O mesmo se aplica no pouso. Um avião pesado vem para pouso, uma aeronave menor, mais leve, vai pousar logo atrás. É importante a gente, né, também aumentar o espaçamento entre as duas para dar tempo da atmosfera se assentar, se acalmar, né, e dessa maneira preservar aí a segurança dessa aeronave menor. Tá? Importante frisar que a esteira de turbulência só acontece com as aeronaves em voo. O avião, quando toca a pista, ele deixa de produzir a esteira de turbulência. Da mesma forma que durante a decolagem ele só vai produzir à medida em que ele sai do solo. Tá? Isso é interessante. Outro detalhe é que, em geral, a esteira de turbulência ela acontece da rampa feita pelo avião, ou seja, a trajetória descendente feita pela aeronave, no caso do pouso, ou ascendente, no caso da decolagem, para baixo, ou seja, a esteira desce. Então, se você, né, se um piloto num avião mais leve vai fazer um circuito logo atrás, ele precisa pousar logo atrás de um avião pesado, o interessante é ele fazer uma rampa de aproximação um pouco mais longa, um pouco mais alta, né, para evitar estar justamente na rampa feita pelo avião grande ou abaixo dela, que é onde nós teremos aí essa região de turbulência. Se ele fizer uma aproximação um pouco mais alta, ele consegue evitar entrar na esteira de turbulência da aeronave pesada. Tá bom? Então, a esteira de turbulência é essa agitação da atmosfera ocasionada por uma aeronave mais pesada que segue à frente de uma aeronave mais leve. Quem sofre a esteira? A aeronave mais leve. Tá bom? Vamos avançando aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. A turbulência gerada pelo aquecimento desigual da superfície, mais comum em dias quentes nas tardes de verão. Nós estamos falando de turbulência orográfica, seria montanha, wind shear, aquela cortante de vento, né, associada a uma nuvem pesada. CAT, clear, turbulência, a turbulência em altos níveis, né, de céu claro ou ar claro. Na realidade, o que está relacionado com o aquecimento da superfície é a turbulência térmica ou convectiva, né, típico de tarde de verão, dias mais quentes, onde a insolação é maior, não é isso? Então, turbulência térmica ou convectiva, letra alfa. 27. Turbulência por efeito do choque do vento com montanhas. Costumam ser mais perigosas a sotavento da elevação. Então, montanha, relevo, nós estamos falando de turbulência orográfica, né? O ar bate na montanha, fica turbilhonado, a sotavento, é onde fica realmente o setor mais perigoso para voar, tá? Então, turbulência orográfica, está associada com montanha. 28. Turbulência gerada pelo choque do vento com obstáculos urbanos localizados próximos aos aeroportos, podendo atrapalhar as operações de pouso e decolagem. Turbulência mecânica ou turbulência de solo, né? Também é conhecida como turbulência de solo. Então, o vento bate nesses obstáculos, que podem ser prédios, hangares, árvores, e fica turbilhonado para cima da pista, e o que causa alguma dificuldade nas operações, né? Turbulência mecânica ou turbulência de solo. Ok? 29. Turbulência extremamente severa, que ocorre em altos níveis, em geral, em ausência de nuvens pesadas. Então, altos níveis,
geralmente em condição boa de meteorologia, sem nuvens pesadas, né? Aí nós temos a turbulência de céu claro ou turbulência de ar claro, né? Que a gente chama de CAT. A térmica não é, baixa altitude, o aquecimento da superfície, a orográfica é montanha, a wind shear, né? São cortantes de vento a baixa altura, CAT, sim, altos níveis, né? Ausência de nuvens pesadas, letra delta. Beleza? Então tá aí, a gente fechou aí essa pequena revisão de turbulência, tá? Eu vou já disponibilizar para vocês, espero que tenham gostado e logo eu vou complementar falando das nebulosidades, né, gelo e massas de ar, tá bom? Grande abraço, até a próxima.